explicando o básico de biologia para a galera da ufologia. E é claro, vai ter alguns comentários um pouco mais pesados sobre biologia. Então senta que lá vem a aula de biologia. Em primeiro lugar, eu acredito na possibilidade da existência de vida em outros planetas. Aliás, temos que levar todas as coisas em consideração. Pode ser que a vida não seja obrigatória e aconteceu aqui na Terra. Pode ser que a vida seja obrigatória e que aqui na Terra aconteceu primeiro do que em qualquer outro ponto do universo. Ou pode ser que a vida seja obrigatória e já aconteceu muito antes do que o que aconteceu no planeta Terra e ela é espalhada pelo universo. Todas essas possibilidades devem ser consideradas e eu entendo que existe uma grande probabilidade de ter vida em outros planetas. Mas isso não significa que você vai ter alienígena vindo para cá para cruzar com a macaca, nem para zoar milharal, roubar vaca ou bicicleta. Eles teriam muito mais o que fazer. Porém, eu quero que a galera entenda que a biologia é uma ciência universal para onde estiver vida. Na quarta série, a gente já entende que biologia é o estudo da vida, seja ela aonde for, em qualquer lugar. É o biólogo, o profissional que vai estudar a vida. Inclusive, nós temos as nossas vidas aqui no planeta divididas em reinos, coisas que as pessoas, na maioria das vezes, nunca nem ouviram falar. Fungo pertence a um reino, animal pertence a outro reino, planta a outro reino, os protistas a outro reino, cada um com a sua classificação, respeitando uma ciência chamada de filogenética, que entende sobre evolução e como esses organismos se diversificaram. De uma forma básica, inclusive lineana, você pode classificar, por exemplo, a zebra como parente de um cavalo, porque ela tem todas as características que tem um cavalo, assim como o leão, parente do felino, os seres humanos, parente dos primatas, e por aí vai, porque é uma coisa de classificação. Répteis ficam em um grupo, mamíferos ficam em outro grupo. Entende a diferença? Anfíbios em outro grupo, e é óbvio que tem os aparentamentos, como por exemplo, quando você pega as aves, você vem descendo sobre a linha filogenética e vai entendendo que aves, elas estão muito mais para répteis. Isso é uma ciência básica da biologia. É o biólogo quem estuda isso. Ora, eu coloquei o vídeo de um médico falando aqui sobre o alienígena que ele viu. E ele não foi capaz. Cara, a gente está falando de um cirurgião. Pelo amor de Deus. A gente está falando de um médico cirurgião, neurocirurgião, se não me engano, que não é capaz de descrever uma ciência básica, uma anatomia básica, porque eu também sou anatomista. Meu irmão, eu vejo um osso, sei exatamente de onde é, e na maioria das vezes acerto de qual animal é. E isso tem regra, é universal, é uma regra filogenética. Quando você diz que tem um alienígena que possui vértebras, então, obviamente, ele tem que vir do grupo dos vertebrados, faz parte da filogenia. Por exemplo, molusca, que é um grupo de animais. Um grupo de animais onde você classifica polvo, lula, lesma, ostra. Eles são de um grupo específico. Possuem conchas em alguns locais, algumas vezes, outras perderam as conchas, mas tem características em comum, exclusiva deles. Artrópodes tem outras características, são todos animais, cara. Temos aparentamento com eles, mas muito distante. Então os animais também têm regras filogenéticas. Aracnídeo, por exemplo, tem 8 patas. Insetos são hexápodas, tem 6. São grupos separados. Como raios você pode ter um alienígena com exatas características de um mamífero vertebrado tetrápoda terrestre, sem que ele seja um mamífero tetrápoda terrestre? Veja, orelha, por exemplo, característica de mamífero. Réptil não tem orelha, mesmo o réptil sendo um vertebrado tetrápodo, ou seja, 4 membros terrestres. Vertebrado, no caso, o réptil não é hexápodo, ele é tetrápodo, exatamente como nós. Nós temos esse tipo de parentesco. Temos vértebra, somos tetrápodas, mesmo eles sendo de um outro grupo. Esse grupo deles não tem orelha, a nossa tem, nós temos porque somos mamíferos. Mamíferos têm glândulas mamárias, por exemplo. Tu entende? Ah, Henrique, mas podem haver convergências evolutivas, ok? Pombo, por exemplo, dá um leite, mas não é o leite materno, é algo semelhante. E é pela garganta. O flamingo faz a mesma coisa, o pinguim faz a mesma coisa. Tem aranhas que possuem glândulas, mas não são peitos. Inclusive, dentro dos mamíferos, por exemplo, você tem ornitorrincos,
onde você consegue enxergar a evolução das glândulas mamárias. Ou seja, tem todo um regramento para você determinar uma filogenia e a classificação de um organismo. E é por isso que você não pode, de maneira nenhuma, ter animais ou plantas em outros planetas. Vai te assustar isso, né? Mas isso é biologia básica. É mais abundante diamantes do universo do que plantas, por exemplo. Plantas só podem existir no planeta Terra, porque elas fazem parte e evoluíram do reino Plantae. Se tem características de planta, só pode ser planta. Ah, mas e se existir um alienígena que parece planta? Parece, mas não é planta. Vai ter características semelhantes, mas não é planta. Tu entende? E com certeza ele vai ter inúmeras características diferentes. Aliás, quando a gente fala sobre a perspectiva de vida, a gente está falando sobre um estudo chamado biopoiese. E a biopoiese está pautada em uma molécula chamada RNA. Isso porque a gente entende que a molécula de RNA pode ser formada espontaneamente. Sendo ela formada espontaneamente, inclusive associada à presença de vidro vulcânico, a gente poderia extrapolar que a vida em outros planetas poderia ser também do mundo RNA. É claro, existem algumas especulações como sílica, etc., o que não deixaria de ser vida estudada por um biólogo. Mas veja, RNA seria a molécula base. No nosso planeta, com as condições atmosféricas e tudo mais, o que foi selecionado é uma manutenção do RNA pelo DNA, o ácido desoxirribonucleico. O que não significa que em outros planetas, tendo vida, será DNA. Consegue entender? Ah, mas tem um híbrido de um alienígena. Ele é tão distante filogeneticamente quanto um humano, muito mais do que um humano seria de uma planta. Não tem como cruzar o ser humano com uma planta e nascer. Seria de um outro reino. Ele não seria do reino animal, não seria do reino vegetal, não seria do reino fungi. Não pode ser do reino de um planeta. Então ele não pode ter todas as características de um animal tetrápoda terrestre. O doutor que falou aqui, que causou tanta indignação dos ufólogos, mas falta estudar um pouquinho de biologia básica, um doutor, médico, não é capaz de descrever a anatomia de um alienígena. Pelo amor de Deus, velho! Então quer dizer que o que ele consegue descrever é que ele tinha olhos lilás e pele branca. O que isso diferencia de um mamífero? O que ele faz ele extraterrestre? Peraí, um médico não fez exames básicos, como por exemplo saber se o animal era pulmonado, porque veja, os próprios animais possuem sistemas diferentes. As aranhas, o pulmão em livro, os insetos possuem traqueias, que é um outro sistema de respiração. Tem animal que faz respiração cutânea. Como raios, um alienígena ele tem que ser obrigatoriamente tetrápoda, terrestre, ter característica de mamífero e ter pulmão. Ele preencheu todo. Não dá. Não tem como preencher todas as características sem que ele tenha a mesma origem de uma ciência chamada filogenia. Vocês conseguem sacar o que é filogenia? Eu não consigo ensinar álgebra para quem não sabe o básico da regra matemática. Eu não consigo ensinar a biologia sobre anatomia se tu não entende um básico de filogenia, que é a ciência que estuda justamente a classificação dos seres vivos. Consegue entender? Então é muito fácil alguém vir aqui por idade. Não, é um vozinho falando. E daí? Eu não sou obrigado a aceitar o que se fala. Agora, o meu desafio está feito. Eu discuto biologia com qualquer ufólogo. Só que o que a gente tem visto aí, inclusive eu recebi, e agora eu vou botar aqui, vou escancarar. Entrou em contato com um camarada meu, aqui um camarada seguidor meu aqui, que comprou até terreno, velho. Comprou até terreno. Tem uns que tem instituto, estão ganhando rios de dinheiro. Vocês não estão vendo que existe uma diferença muito grande entre a possibilidade de ter vida em outros planetas com charlatães? Porque a possibilidade de ter vida em outros planetas existe. Mas tem que ter biólogo para isso. E é o que essa galera não quer entender. E ainda menosprezam o conhecimento do biólogo. Dizem, o biólogo agora quer saber de tudo. Aí tu prefere escutar um charlatão. Não estou dizendo que o médico é charlatão, ok? Só estou dizendo que o médico não deu características básicas de anatomia que diferenciassem um organismo. E como? Assim, na boa, vamos supor que um anjo aparecesse para mim agora. Apareceu um anjo. Um milagre. Você acha que eu ia apenas olhar o anjo e me assustar? Eu, biólogo? Eu, um biólogo? Por que alienígena não aparece para biólogo? Impressionante, né? O que eu faria com o anjo? Pô, peraí. Tu tem asa. Deixa eu ver a sua asa. Porque se você tem asa, você não pode ser tetrápoda. Você tem que ser hexápoda. Se você é hexápoda, aonde está um arranjo das clavículas da omoplata? Aonde está isso para essa asa encaixar? Aonde isso fica na coluna?
É a primeira coisa que eu faria. Como vocês podem aceitar que um médico não é capaz de dizer nada além de pele branca e olho lilás? Como vocês podem aceitar isso? Traga o médico para discutir comigo aqui, que eu vou mostrar que ele não sabe nada de anatomia. Ou tá escondendo alguma coisa? Pô, faça-me um favor, velho. Na boa, isso aqui é biologia básica. Isso não é arrogância. Sabe o que é arrogante? Arrogante é chegar e saber que sabe, dizer que sabe tudo. Eu sei, era um alienígena. Isso é arrogância. A minha ideia é o contrário. É do. Peraí, para. Era alienígena por quê? O que tem de diferente? Então quer dizer que duvidar da palavra de uma pessoa que não está me entregando o básico de anatomia é arrogância? Desculpa, mas a biologia é uma ciência universal. A evolução é uma ciência universal. Organismos que existem e se reproduzem obrigatoriamente evoluem e a evolução é universal. É biologia básica, todo mundo que estuda biologia sabe disso. Qual é pecado agora? É pecado agora exigir que alguém que diz para você que viu alienígena fale o mínimo. Porque tudo que eu vejo de alguém que viu alienígena é: não, o alienígena me abduziu. Tá, mas te abduziu, e aí? O que você fez com ele? Não, ele arrancou meu toba. Ah, tu não perguntou a ele sobre a origem do universo? Você não perguntou sobre a nave? Você não fez nada? Ah, não. Você viu como é que era o sistema respiratório dele? Você viu como é que era a pele dele? Ah, era pele escamosa. Tá, mas a pele escamosa tinha pelo, não tinha pelo? Se você me leva mais a réptil? Nada. Os caras não descrevem nada. Aí eu sou obrigado a aceitar porque falaram pra... Eu não vou aceitar, velho. Não vou. Me desculpa, eu entendo que você que me segue às vezes fica chateado, mas é uma coisa óbvia. Rodini já falava isso. Rodini dizia, era um mágico, fazia truque, que se você botasse 100 pessoas numa plateia e 6 pessoas vissem que você estava roubando, que você estava fazendo sacanagem, essas 6 pessoas não conseguiriam convencer as 94 de que você estava mentindo. Iriam defender você. E é isso que tem acontecido. As pessoas não veem o mínimo, mas pra cima de Moá não, velho. Eu sou cético pra caramba. Eu não vou cair em fake news. Então, quer me convencer que existe vida extraterrestre? Me dá mais provas, fala comigo. Porque não é possível que vocês aceitem que o cara, porque é médico, disse porque disse. Mas disse o quê? O que ele disse? Como é que era esse pulmão dele? Como é que era a respiração? Como é que eram as fossas nasais? Por que raios esse ser respeitaria exatamente os padrões de vida dentro da filogenia que é terrestre, o que colocaria ele exatamente dentro de uma filogenia, uma origem terrestre. Aí você tem que vir com outras especulações, como do tipo, não, na verdade ele é um viajante no tempo. É mais plausível. Não, porque na verdade é um engenheiro, é tipo do Alien, é um engenheiro que constrói todo mundo igual. É melhor, né? Do que tu falar, não, era assim porque é uma convergência evolutiva. Não é. Né? Você fala que é o engenheiro do filme do Alien. Não faz sentido, entende? Então assim, não é arrogante questionar. Arrogante é afirmar. Arrogante dizer que sabe tudo sem ter mostrado prova. Isso é que é arrogante. Sabe? Arrogante dizer que sabe como foi feito, tudo foi feito, que tudo até assim e acabou. Isso é que é arrogante. Duvidar não é. Eu duvido mesmo. E eu quero provas. Qual é a dificuldade e por quê? Por que irrita tanto? E por que as pessoas ficam tão chateadas se a única coisa que eu peço é provas? Mas me dá um mínimo de prova. Porque falar que tem olho lilás e pele branca, meu irmão, isso aí é Game of Thrones. Né? Então quer dizer que a Daenerys do Game of Thrones, a personagem é um alienígena. Porque ela era branca e tinha olho lilás. Pô, pelo amor de Deus, velho. Isso não é suficiente. Sim, biólogo estuda a vida, seja ela onde ela existir. Eu acredito que possa existir vida em outros planetas. E é o biólogo quem vai estudar. É o biólogo quem vai estudar. Não é o médico. É o biólogo que entende de classificação. É o biólogo que entende de filogenética. É o biólogo que vai fazer a classificação do organismo, que não pode ser animal, que o animal só pode ter aqui. Mesmo que ele se assemelhe ao animal. Porque tem características e regras a serem respeitadas. E a evolução está no meio. Simples assim. Desculpa aí, mas isso é biologia básica.